Dando sequência à nossa novena do abandono a Jesus, vamos hoje entrar no quarto dia, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vou ler o texto para vocês aqui. Você vê o mal crescendo, ao invés de enfraquecer? Não se preocupe, feche os olhos e diga com fé: seja feita a tua vontade. Cuide dela. Digo-lhe que cuidarei dela e que intervirei como um médico e realizarei milagre quando forem necessários. Você vê que o doente está piorando? Não fique chateado, mas feche os olhos e diga: Jesus cuida disso. Digo-vos que cuidarei disso e que não há medicamento mais poderoso do que a minha intervenção amorosa. Pelo meu amor, te prometo isso. Hoje Dondolindo nos fala, hoje na novena, vem então esse desafio que vai exigir de nós aquilo que a gente já meditou, que é justamente a questão da fé cega. Porque muitas vezes nós rezamos e não é só que as coisas não se resolvem, mas as coisas parecem piorar. Nem sempre nós vamos ver os frutos da oração na prática e instantaneamente, não. Então é o que está colocando que você vê o mal crescer, ao invés de enfraquecer, você faz o quê? Jesus, seja feita a sua vontade. A fé cristã, ela nasce no mistério da cruz. E a gente precisa entender que em muitas partes da nossa vida nós passaremos pelo mistério da cruz. O que é o mistério da cruz? É o mistério de já não ver saída, já não ver solução. Quando a gente pega a Sagrada Escritura, a gente vai ler, por exemplo, lá os discípulos de Emaús. Eles estão caminhando, desanimados, voltando para casa. Quem eram os discípulos de Emaús? Eram discípulos de Jesus, que diante da cruz não encontraram explicação, desanimaram, voltando para casa. Esse é o raio-x dos discípulos, dos apóstolos, depois da morte de Jesus, com exceção de Maria. Para todo mundo tinha significado o fim, acabou. Mas, gente, esse é o mistério da cruz. A cruz não é o fim, o sofrimento não é o fim, a dor não é o fim. Então nós não podemos nos desesperar. Se nós nos entregamos e nos abandonamos nas mãos de Jesus, nós estamos nos abandonando na mão daquele que pode todas as coisas. Como diz aqui, aquele que pode realizar o milagre quando for necessário. Então a gente não se desespera, mas a gente precisa aprender a confiar e se abandonar. Ah, mas eu rezei por uma pessoa, rezei para ela for curada, que ela fosse curada e ela morreu. Aí está o mistério da cruz. Os apóstolos esperavam a vitória de Jesus, mas ele morreu. Mas, após a morte, vem a ressurreição. O que nos mostra? Esta vida não é o fim, meu irmão. Esta vida não é o fim. Às vezes, o milagre não virá nesta vida. Mas não é que Deus te abandonou. É que Deus, tudo que nesta terra colabora para o nosso bem. E em determinadas situações, o bem vai ser a cura. Mas em determinadas situações, o bem vai ser a morte. Porque nós não podemos resumir a nossa vida a algo que acontece aqui neste mundo apenas e que não tem nada além disso. Nós não podemos resumir nossa fé aqui. Se for olhar humanamente, Jesus na cruz, o que é? Jesus na cruz é um pregador derrotado. Jesus era um pregador da Galileia que morreu na cruz. Ou seja, não deu certo a missão de Jesus. Isso é o que os nossos olhos humanos veem muitas vezes. A morte. Agora, quando nós acreditamos em Jesus, na bondade, na misericórdia dele, nós podemos rezar isso aqui tranquilamente. Seja feita a vossa vontade. Ah, mas eu estou com uma pessoa aqui na UTI e eu não queria que ela fosse. Larga da tua soberba. Larga de querer tomar o lugar de Deus. Se abandone nas mãos dele. Reza, faz novena para que a pessoa seja curada, não tem problema. Mas que no final de cada oração, a sua oração seja essa: que seja feita a vossa vontade.
Porque existe um tempo, o meu tempo. Existe uma vontade, a minha vontade, aquilo que eu acho que é bem, que é mal, que é ruim, que é a hora, que não é a hora. Essas são as minhas vontades, é o meu tempo. Mas o tempo de Deus, ele é melhor do que o meu. E esta vida não é o fim. Uma vez, tem essa história que todo mundo que me acompanha aqui no Instagram, no YouTube, já deve ter escutado, mas eu gosto muito de contar. Se você escutou, escuta novamente. Se não, escute pela primeira vez. Uma vez, o Frei Hans, fundador da Fazenda da Esperança, ele foi para a África. Chegou ali, recém-formado padre, teve uma indignação assim, porque ele via crianças morrendo, ele não entendia o que essas crianças tinham fazido e começou a ter uma espécie de crise de fé. Mas um dia ele foi fazer uma adoração santíssima e dormiu durante a adoração santíssima. E durante a adoração santíssima, ele sonhou com aquelas crianças junto com Jesus. Jesus olhou para ele e perguntou: aonde você acha que elas estão agora? É isso. Isso é a nossa fé. Nós acreditamos no céu, na vida eterna. Então, por isso que, por exemplo, nós não podemos querer exigir que uma pessoa fique ou achar que a pessoa morreu e que Deus não ouviu a minha oração. Ouviu a sua oração. É que às vezes a pessoa estava madura para o céu. Às vezes a gente precisa rever a nossa fé. Por quê? Vamos supor, eu tenho medo disso, mas se a gente fosse perguntar para muitas pessoas e Deus chegasse e falasse: então tá aqui, meu filho, tá aqui esse parente que você está rezando, que você está pedindo aqui, eu estou ouvindo suas orações. Então aqui tá um papel para você assinar e ele continuar vivo, mas perder a salvação eterna. E aqui tá um papel para ele morrer, mas ir para o céu, para a alegria que eu preparei para ele. Qual papel você assinaria? Porque se você falar que você assinaria o papel dele ter saúde e depois ir para o inferno, você precisa rever a sua fé e até o amor que você tem por ele. Existe um céu, e este céu é o nosso fim último. É ali que o bem vai operar, é ali que nós veremos muitas vezes as coisas se concretizarem. Então, por isso, nem diante da doença, nem diante da dor, do sofrimento, atenção, isso aqui não significa que não vai existir sofrimento. Na morte existe, assim, um duplo sentimento. De um lado, você sente a dor, a perda, você não vê mais a pessoa, você vai sofrer. Mas do outro, existe um consolo, uma paz, porque existe a nossa fé. Essa fé que dá sentido mesmo nas horas difíceis. Então, nem a morte é um sinal de que Deus nos abandonou. Pelo contrário, que nós tenhamos essa capacidade aqui de, mesmo quando a gente vê doente, um enfermo piorando, mesmo quando a gente entender ou perder uma pessoa, que a gente se ajoelhe diante de Jesus e fala: amém, Jesus. Deus é bom. Deus é bom o tempo todo. Isso é viver abandonado. Não estou falando que você não possa rezar pela cura da pessoa, que você não possa fazer novena, o que for. Mas nós precisamos entender que não é que Deus não ouviu as nossas orações. Pelo contrário. Deus ouve as orações, mas nem sempre é do jeito que nós esperamos. A pessoa que você perdeu, você pode rever de novo no céu. Existe um céu, existe uma vida, a vida eterna que nos espera. Então nós não podemos também simplesmente esvaziar a vida eterna e colocar apenas neste mundo aqui. Se nós cremos em Jesus, nós cremos naquele que pode realizar todas as coisas. E aí está a nossa confiança. E aí nele nós podemos descansar. E até na dor, até na morte, ele está amparando, cuidando, amando. Ele não sabe fazer outra coisa. Eis o porquê nós precisamos aprender a nos abandonar nas mãos desse Senhor. Senão nós vamos sofrer. Sofrer demais. Sofrer por não entender, sofrer por questionar, sofrer por não enxergar sentido na vida. Tudo isso acontece quando a gente não entende a necessidade de se abandonar nas mãos de Jesus. Vamos rezar. Ó Jesus, eu me abandono ao Senhor
Jesus, assuma o controle. Ó Jesus, eu me abandono ao Senhor. Jesus, assuma o controle. Ó Jesus, eu me abandono ao Senhor. Jesus, assuma o controle. Ó Jesus, eu me abandono ao Senhor. Jesus, assuma o controle. Ó Jesus, eu me abandono ao Senhor. Jesus, assuma o controle. Ó Jesus, eu me abandono ao Senhor. Jesus, assuma o controle. Ó Jesus, eu me abandono ao Senhor. Jesus, assuma o controle. Ó Jesus, eu me abandono ao Senhor. Jesus, assuma o controle. Ó Jesus, eu me abandono ao Senhor. Jesus, assuma o controle. Ó Jesus, eu me abandono ao Senhor. Jesus, assuma o controle. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rezamos o quarto dia da nossa novena em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Compartilhe, compartilhe, compartilhe. Esse é o nosso trato aqui, para que mais pessoas possam rezar essa novena com a gente. Até nosso próximo vídeo.